eu já havia me apresentado na escola sabatina, não sei se todos estavam aqui, provavelmente não, mas eu trabalho na Rede Novo Tempo de Comunicação. Eu tenho 11 anos de batismo e 7 anos de Novo Tempo. E ali, Deus ele tem me ensinado muitas coisas. Eu trabalho ali diretamente com o pastor Arilton de Oliveira. Ele é o meu chefe, né, o meu líder. E também eu exerço algumas funções ali, ajudando na assistência ali de produção do programa Na Mira da Verdade, né, que vai ao ar aí às segundas e quartas-feiras, às 21h. Então, trabalhando o dia inteiro com a Bíblia, não tem como você não gostar dela. Só que trabalhando o dia inteiro com a Bíblia, corremos um risco muito sério de usá-la apenas como um instrumento de trabalho e esquecer de ter intimidade com Deus através dela. Então, lembre-se de orar por mim, porque não é fácil. Às vezes, quem está de fora considera um grande privilégio, mas além de ser um grande privilégio, é principalmente uma grande responsabilidade poder estar ali para ajudar as pessoas a esclarecer as suas dúvidas em relação a este santo livro. E, queridos, trabalhando com o pastor Arilton, é impossível não se apaixonar por profecia. É interessante que quando eu estava começando na igreja, eu achava um máximo aquelas pessoas, sabe, que ia, pregava, falava, e eu falava assim, eu não vou nunca fazer isso, porque eu sou tímida. Não vou jamais, capaz que eu vou. Mas eu achava lindo, lindo demais quem fazia isso. Eu achava muito lindo. E falei, nossa, que legal, né? A pessoa vai, ela prega, ela palestra, ela dá estudo bíblico, ela consegue explicar 2.300 tardes e manhãs, o que é isso? E aí passaram-se alguns anos e onde estou eu, né? Onde é que Deus me colocou? Né? Numa rede de comunicação para pregar através do rádio, através da TV às vezes, e na igreja para dirigir classe bíblica e ensinar o que para o povo? Profecia. E quanto mais eu estudo a profecia, mais eu entendo o seguinte: mais precisamos estudá-la para que nós possamos identificarmos em que momento da história nós estamos vivendo. Amigos, existe uma coisa em relação à profecia que eu e você precisamos ter bem claro na nossa mente. Ela não existe para sanar a sua curiosidade em relação ao futuro. Não é esse o objetivo do dom profético na Bíblia, sanar curiosidades. O principal objetivo do dom profético na Bíblia é mostrar para você, e para mim também, que nós podemos confiar em quem? Em Deus, que dirige e comanda a história. Que dirige e comanda a história. E como nós cantamos aqui inicialmente, juntos, por mais que não saibamos o dia em que Cristo vem, uma certeza, ou melhor, não é nem uma certeza, uma realidade nós temos. Ele virá. E o seu povo precisa estar como? Preparado. E é sobre disto um pouco que eu queria falar com vocês nesta manhã de sábado, nos minutos que nós temos aqui. Tá no jeito, meninos? Tem como colocar para nós a projeção? Obrigado. Tá dando para ver, irmãos? Há algumas semanas eu estive em Belo Horizonte, passando férias, mas não pensem vocês que essas férias eu descansei, porque eu não descansei. Eu tirei 15 dias para poder fazer 2 semanas de oração jovem, em 2 igrejas diferentes lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. E geralmente quando as pessoas me procuram, ou elas me deixam muito à vontade com relação aos temas da semana de oração, ou elas já vêm com um tema pré-determinado, e eu, como não gosto de dizer não, às vezes eu tenho que sair da minha zona de conforto e trabalhar na temática que a igreja escolheu. Eu já estava com a seguinte predisposição no meu coração. Tá fácil, tem um monte de sermão no notebook, eu vou separá-los e vou pregá-los os mesmos sermões nas 2 igrejas. Só que não. Cada igreja pediu um tema diferente. Completamente diferente, o oposto um do outro. E na segunda igreja que eu fui pregar, o tema que os jovens escolheram foi o Apocalipse. E eu fiquei muito surpresa,
Porque a juventude não estava querendo falar mais do mesmo. A juventude não estava querendo chover no molhado. A juventude queria estudar profecia. E ali nós passamos 8 dias falando sobre o livro do Apocalipse. E quando você estuda o Apocalipse, você entende que ele é um mistério ou uma revelação, igreja? O que é o Apocalipse? Mas tem certeza? É aquele monte de bicho, cheio de chifre. Você não tem medo desse negócio, não? Eu conheço gente dentro da igreja que tem. Muito medo. Muito pavor. Tem um amigo meu que falou assim, eu não estudo Apocalipse não. E ele é adventista. Eu não estudo não. Falei, mas por quê? Porque eu tenho medo. Falei, mas você tem medo do quê? Não, porque ali só tem tragédia. Eu pergunto para vocês, o Apocalipse só tem tragédia? O Apocalipse é o quê? Um livro que traz esperança. E ele traz a seguinte esperança: vai chegar um momento na história que o confronto final entre Cristo e Satanás se dará. E como é que tem que estar o povo? Preparado. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Vocês acham que o mundo que nós estamos vivendo está um mundo bom? Tá não? Tá ruim? Tá péssimo? Mas sabe que tem um texto na Bíblia que me intriga? Eu queria convidar vocês agora a abrir nele. Daniel capítulo 12. Vocês acham que o mundo está ruim? Está ruim? Sim? Você já não dá mais conta de viver por aqui? Tem clamado para Jesus voltar logo? Ou não? Deixa do jeito que está aqui. A gente acostuma. Olha o que diz Daniel capítulo 12, verso 2. Ou melhor, verso 1. Daniel 12, verso 1. Olha o que diz o texto. Nesse tempo, se levantará quem, igreja? Quem é Miguel? Jesus. O grande príncipe. O defensor dos filhos do teu povo. Quando Cristo se levantar, o que vai acontecer? Haverá um tempo de angústia. O que está escrito na sua Bíblia? Qual nunca houve até aquele tempo. Sabe o que Daniel está dizendo? A coisa está ruim, não está? Mas vai piorar. Ah, Maiara, você vem aqui me falar de desgraça? Desculpa. Eu podia vir aqui mentir, abrir a Bíblia e falar assim, vai ficar rico. Tá? Vai ficar rico, mas não vou fazer isso. Não é isso que a Bíblia promete? Diz que quando Cristo se levantar, e esse se levantar dele aqui é quando ele terminar a sua obra intercessora. Então, quando ele terminar a obra intercessora, começa o quê? Um tempo de angústia, qual nunca houve até aquele momento. Isso é uma profecia que ainda não se cumpriu. Isso significa que por mais que as coisas estejam ruins agora, vai ficar de um jeito que nós nunca, nem sequer imaginamos. Pastor, né? É pastor, né? É pastor? Você estudou no colégio a história da igreja cristã. Tem uma matéria, história do cristianismo, não tem? Provavelmente lá você estudou sobre as 10 ondas de perseguição que o cristianismo sofreu, desde o ano 31 até chegar ali no período da Reforma. Essa matéria é fantástica, ela é incrível. E ela mostra que em todas as fases da igreja cristã houve o quê? Perseguição. Forte perseguição. Dura perseguição. Martírio. Pessoas perderam a vida por amor a Cristo, por amor à sua palavra. E aí eu me admiro muito que o último período da história, qual é o último período da história mesmo? De acordo com Apocalipse 3. Laodiceia, certo? O último período da história da igreja,
é romântico. Sabe em que aspecto? Porque acha que o diabo vai pegar mais leve com a última geração. Só que quando você estuda a história da igreja, não faz sentido. Se é a última geração, se é o último confronto, não tem como ele pegar menos pesado. E aí eu pergunto de novo, está o povo de Deus preparado? Porque Daniel está dizendo, tudo o que aconteceu até aqui foi péssimo, mas ainda haverão coisas que nem se compara com o que já aconteceu até aqui. Então, para sabermos, queridos, se nós estamos realmente prontos ou nos preparando para o que virá, nós precisamos conhecer em que momento exato da história nós estamos vivendo. Porque se nós não nos situarmos no tempo e na história, nós não estaremos o quê? Preparados. Não estaremos preparados. Então vamos analisar profética e historicamente falando. Em que horas, ou melhor, que horas são dentro do relógio de Deus? Eu quero saber aqui quem é bom de memória. Quem é bom de memória aqui na igreja? Você lembra o que você almoçou ontem? Lembra? Você lembra, né, Rafael? Você lembra. Sabe tudo, né? Você lembra o que você almoçou ontem? Que dia é hoje mesmo? Que data é hoje? 13 de agosto. É agosto? Nós também. Agosto, estou meio perdida no tempo. É? O que você fez em 13 de agosto do ano passado? Você lembra? Hã? Não lembra? Você se lembra? Porque foi marcante, com certeza. Um dia no hospital com seu filho, tá vendo? Geralmente, do passado, nós vamos lembrar do quê? Do que foi o quê? Marcante, quer seja bom, quer seja ruim. Aí eu pergunto para a igreja, o que aconteceu nos últimos 200 anos que foi marcante? Não sei. Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Revoluções. O que mais? O atentado lá em Nova York, né, nos Estados Unidos, em 11 de setembro, tsunamis, a queda, né, do Muro de Berlim. Ou seja, vocês vão conseguir levantar alguns dados, né? Mas aí eu pergunto para a igreja, o que isso tem a ver com você? O que a queda do Muro de Berlim tem a ver com tua vida, por exemplo? Ou a queda do World Trade Center, o que é que tem a ver? O que é que os últimos 200 anos de história tem a ver comigo e com você que estamos aqui hoje? Será que tem alguma coisa a ver? Vamos deixar a Bíblia mostrar para nós. Vamos lá? Mateus capítulo 24, verso 3. O texto está projetado aqui, mas quem quiser abrir, sinta-se à vontade. O texto diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se quem? Jesus. E ele estava, só abrindo um parênteses, se nós vivêssemos naqueles dias e naquele lugar, eu não estaria falando para vocês de pé. Era o contrário. Quem falava é que permanecia sentado e quem estava ouvindo é que permanecia como? Em pé. Então Jesus estava assentado, lá no Monte das Oliveiras. E quem é que se aproximou deles? Gente, os discípulos podiam ter o defeito que fosse. Porque eles tinham ou não tinham defeitos? Pouco? Muitos? Mas uma coisa boa eles tinham. Sempre que eles tinham uma dúvida, eles recorriam a quem? A Jesus.
Quantas e quantas parábolas Jesus não contou, que estão relatadas aqui, né? Que ele contou. E que os discípulos não entendiam o que ele estava querendo dizer. E depois que a grande multidão ia embora, esses discípulos chegavam até ele e diziam assim: Mestre, não entendemos nada. Então aqui é uma outra circunstância dessa. Se você voltar para Mateus 24, eu convido você a abrir lá, porque nós vamos ler alguns versos ainda desse capítulo. O contexto desta citação do verso 3 começa no verso 1. Então Jesus está assentado e os discípulos pedem uma coisa para Cristo. Na verdade, eles pedem duas coisas para Cristo. A primeira coisa que eles pedem é a seguinte: dize-nos quando sucederão estas coisas. E o verso 3, irmãos, não nos esclarece que coisas são essas. Então eles queriam saber alguma coisa de Jesus que o verso 3 não esclarece, mas existia uma segunda informação que eles queriam obter de Jesus que o verso 3 esclarece, que é o sinal que haveria do quê? Da vinda dele e da consumação dos... Então aqui, queridos, nós temos dois assuntos claramente trabalhados em Mateus 24. Quando sucederiam aquelas coisas, que eu não sei que coisas são, porque o verso 3 não diz, e que sinal haveria da vinda de Cristo e da consumação dos, em outras palavras, do fim do mundo. Então, a profecia de Mateus 24, ela é considerada uma profecia de dupla aplicação. Dupla aplicação. E é uma profecia que teria início com os discípulos e iria se estender até quando? Até a volta de Jesus. Se é assim, a história vai ter muita coisa para me revelar sobre Mateus 24. Porque o método historicista não é aplicado apenas só em Daniel e Apocalipse. Ele também pode ser aplicado onde? Em Mateus 24, com o sermão profético. Então, que coisas eram estas que o verso 3 não menciona e que os discípulos queriam que Jesus falasse mais? Vamos para o verso 1. Mateus 24, verso 1 e verso 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para fazer o quê? Mostrar as construções do templo. Queridos, esse templo, ele foi melhorado por Herodes. Ele foi construído por Zorobabel pós-cativeiro babilônico, e Herodes melhorou o templo. E era um templo muito bonito. Muito bonito. O templo, ele era, para aquele povo, o centro da fé. O centro da religiosidade. Tudo estava centrado onde? No templo. O templo era o orgulho nacional. Então, os discípulos carregavam isso no seu coração. E conversando com Jesus, eles começaram a mostrar a beleza e a suntuosidade do templo. Aí Jesus olha para eles e diz assim: bonito, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aquilo para eles foi um grande choque. Aí o capítulo 24 vai se desenrolar na explicação que Jesus vai dar desses dois grandes eventos. O momento em que o templo não permaneceria mais ali porque seria destruído, e os sinais que haveriam da vinda dele e da consumação dos séculos. E Mateus 24 vai se desenrolar para esclarecer e para responder essas duas perguntas feitas pelos discípulos. Então está misturado. E o contexto vai mostrar para você sobre o que é que Jesus está falando. Eu pergunto para a igreja. O verso 2 de Mateus 24 se cumpre quando? Da história. Hã? Não entendi.
No ano 70. O que aconteceu no ano 70? Chegou lá o Tito. Tem gente que escreve lá perguntando. Vocês entenderam já o teor da pergunta, né? Escreve, tá? Escreve mesmo. Mas chegou lá o Tito. Não do Namira, né? Como muitos perguntam. Chegou lá o Tito, o general. E o que ele fez em Jerusalém? Um verdadeiro morticínio. Os historiadores registram que as escadas do templo pareciam uma cachoeira, de tanto sangue que escorria, porque ele fez uma verdadeira mortandade. Quem tinha profetizado isso muito tempo antes? Daniel, no capítulo 9, versos 24 a 27, falando ali da vinda do assolador, e ele viria como um dilúvio, é assim que ele diz, de tamanha destruição que traria. Então aquilo que Jesus disse no ano 31 da nossa era, foi se cumprir no ano 70. E os sinais para aquela nação, para aquela geração, também havia. E Jesus foi dizendo, ó, quando for acontecendo isso aqui, presta atenção. E quando falarem para vocês, estou ali, não sou eu. Fujam daqui. Fujam. Os cristãos obedeceram, sim ou não? Sim, e os judeus? Não. Infelizmente, foram massacrados. Uma outra coisa me chama a atenção no texto que nós lemos. A curiosidade que o ser humano tem com relação a que tempo? Futuro. Eu poderia perguntar para você, você tem curiosidade em conhecer alguma coisa em relação ao seu futuro? Como estará a sua vida daqui a 5 anos? Você tem vontade de adiantar o relógio? Eu conheço pessoas que sim. Eu quero saber o que vai acontecer. Eu conheço pessoas assim. Aí eu pergunto para ela, mas você tem certeza que você quer saber o que vai acontecer com você daqui a 5 anos? Ela, eu quero. Falei, mas e se você tiver câncer? Você vai querer saber? Agora que daqui a 5 anos você vai estar doente? Ainda assim tem gente que pode querer saber. Mas o futuro é uma coisa que encanta a todos nós. E que Deus sabiamente não revelou. Do seu futuro que você precisa saber está revelado aonde? Na Bíblia. E Ele revela para você o que poderá ser de você até mesmo 1000 anos depois que Jesus voltar, sabia? Porque mostra onde os salvos estarão e onde os ímpios estarão. Até mesmo 1000 anos depois da vinda de Cristo. Eu li uma frase outro dia na rede social que eu achei muito interessante. Achei muito interessante a frase. A frase dizia bem assim, que depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade, excesso de futuro. Então, se existem coisas da nossa vida que Deus não revelou agora, é porque a gente não precisa saber. E o que eu preciso saber já está revelado na Bíblia. E tudo que eu preciso conhecer para ser salvo, Ele já deixou escrito. Já deixou escrito. Então, em Mateus 24, Ele vai discorrer desses dois assuntos. A destruição de Jerusalém e também os sinais que haveriam da sua segunda vinda e do fim do mundo. Pergunto para a igreja, o que é que os discípulos, Paulo e os mileritas tinham em comum? Os discípulos, Paulo e os mileritas. Ou eles não tinham absolutamente nada em comum? O que é que eles tinham em comum? A fé em Jesus, ok. Mas eles tinham algo mais em comum. Eles esperavam o quê? A volta de Jesus, para quando? Para o tempo deles. Por isso que eles devotaram a vida a Cristo do jeito que eles devotaram.
Porque para eles, queridos, para os discípulos, para Paulo e para os mileritas, a volta de Jesus não era um evento como é as Olimpíadas, que você conta de 4 em 4 anos. A volta de Jesus para eles era o reencontro com um grande amigo, que eles já não aguentavam mais de saudade. E quando você tem saudades de alguém porque você está longe, você conta os anos que faltam para encontrar a pessoa? Ou você conta as horas, os minutos e os segundos? Assim eram eles. E os mileritas, eles foram bem mais até audaciosos do que os próprios discípulos e Paulo. Porque eles estavam tão ansiosos para encontrar Jesus, que até marcaram uma data para isso. Só que o que a Bíblia tem a dizer sobre marcar datas? A respeito daquele dia e hora ninguém, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão, vamos esclarecer esse nem o Filho, antes que saia alguém daqui da igreja hoje duvidando da divindade de Cristo. Existem 2 textos sobre Jesus na Bíblia. Os textos que falam e que o mencionam como Deus, e os textos que o mencionam como homem, como um ser humano. Jesus, enquanto encarnado, de fato, não sabia o dia da sua vinda. Contudo, agora que ele voltou para o céu e efetua a obra do juízo, com toda certeza ele sabe. Mas nesse contexto aqui, não. E se nós levarmos em consideração o contexto geral do capítulo, se os discípulos já estavam curiosos, imagina se Jesus fala assim para eles: eu sei o quando. Pensa como é que ia ficar os ânimos. Os discípulos não iam dar paz para ele. Então, qual é a lição que Jesus ensina em Mateus 24, 36? Para o seu preparo, saber o quando é irrelevante. Porque você tem que estar preparado quando? Sempre. Essa é a lição de Mateus 24, 36. E aí eu vou perguntar para a igreja, em que momento que nós estamos vivendo, queridos? Que momento nós estamos vivendo? A Bíblia hoje vai nos trazer as respostas. E quando você estuda Daniel e Apocalipse, você descobre que nós já estamos vivendo no tempo considerado o tempo do fim. Aí eu pergunto para a igreja, estamos no começo do tempo do fim, no meio do tempo do fim ou no fim do tempo do fim? No fim do fim? Vamos lá para a Bíblia. Vamos abrir Mateus 24, versos 7 e 29. Mateus 24, versos 7 e 29. Jesus diz bem assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Em que momento da profecia isso que Jesus disse no ano 31 acontece? Apocalipse capítulo 6. Versos 12 e 13. Apocalipse 6, versos 12 e 13. Em que momento profético que Jesus falou lá no ano 31 se cumpre? Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. E sobreveio o quê? Grande terremoto. O que aconteceu com o sol? Se tornou negro como saco. E a lua toda como? As estrelas do céu, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos. Em que momento profético se cumpre o que Jesus disse lá no ano 31? Na abertura do 6º. Sabe quando João escreveu isso aqui? Quase 40 anos depois. Então, na abertura do 6º selo, se cumpre o que Jesus
havia dito lá para os discípulos no Monte das Oliveiras. E aí a curiosidade que fica é quando na história esses eventos ocorreram. Será que o sexto selo já foi aberto? Sabe por que eu pergunto isso? Porque depois do sexto vem. E o que acontece no sétimo selo? A volta de Jesus. Então, se o sexto selo já foi aberto, nós estamos vivendo a iminência do quê? Do sétimo. Da vinda de Cristo. Quando na história ocorrem, ou ocorreu, ou ocorrerá, não sei, o terremoto, o sol escuro, a lua vermelha e a queda das estrelas. Então agora, nós vamos fazer uma viagem de 200 anos para ver quando estas coisas começaram a acontecer. E o primeiro século que nós vamos viajar é no século 18. Jesus menciona um terremoto. O sexto selo posiciona esse terremoto na abertura do sexto selo, né? Ali, João posiciona a abertura, a ocorrência desse terremoto na abertura do sexto selo. Quando? Dia 1º de novembro de 1755. O que aconteceu? O grande terremoto de Lisboa. Eu fui pesquisar, queridos, e a pesquisa que eu fiz me apontou o seguinte: antes desse terremoto houveram outros, claro, sem dúvida, isso é inquestionável. Mas o mais interessante é que foi a partir desse terremoto que criaram a escala Richter. De tão forte que esse terremoto foi. Se eu não me engano, a pesquisa que eu fiz apontou para mais de 10 pontos graus nessa escala. O terremoto foi tão forte que ele foi sentido na América do Norte. A América do Norte fica perto de Portugal? Está só um oceano de distância um do outro, né? Mas foi tão forte que foi sentido na América do Norte. E além dos estragos que fez ali em derredor, também promoveu um grande despertamento o quê? Religioso. Depois da ocorrência desse terremoto. 19 de maio de 1780. O que acontece? Que entra para a história. O sol se tornou tão negro que as pessoas não conseguiam voltar para casa, de tão escuro que ficou. E no mesmo dia, à noite, o que acontece com a lua? Aparece no céu em sangue. Eu não sei se vocês são bons observadores, mas me ajuda aí numa coisa. Nós temos 2 grandes profecias de tempo na Bíblia. 3, na verdade. Mas existem 2 que são muito peculiares a nós. Quais são as 2 grandes profecias de tempo que a Bíblia traz? Quais? As 2.300 tardes e manhãs, que representam 2.300 anos. E qual a outra? Qual? Os 1.260 anos. Quando você estuda a profecia e história, você descobre que os 1.260 anos vai de 538 a 1798. Não é isso? Que ano que ocorreu o terremoto? 1755. Que ano que o sol e a lua não dão a sua claridade? 1780. Para nós essa informação pode não significar nada. Mas e para quem vivia naqueles dias? E estava vivendo a forte perseguição estabelecida por Roma. Quando estas coisas que Jesus disse na profecia começaram a acontecer, o que foi que eles entenderam? Cristo vem. E o coração deles se encheu do quê? De esperança. Porque toda aquela tragédia iria
acabar, iria passar, iria começar uma nova vida, com o reino de Deus finalmente estabelecido na terra. Mas Jesus veio naquela época? E daquela profecia que nós lemos, o que é que fica faltando acontecer? Lá de Mateus 24, 29. Ainda faltam umas coisinhas, não falta? Mas, queridos, esse período aqui, da supremacia papal foi tão difícil, que a história registra que durante esse período, a Europa não fez o quê? Progresso no saber. O povo era mantido como? Em ignorância. Era lucro para a igreja, para o Estado, manter o povo como? Ignorante e supersticioso. Então a Europa não fez progresso no saber, nas artes, na civilização, e aconteceu uma verdadeira paralisia moral e intelectual. Por isso que esse período na história é conhecido como Idade das Trevas ou Idade Escura. Mas esse período duraria para sempre? Em 10 de fevereiro de 1798, o que acontece? Uma grande revolução, trazida por quem? Pela França. Isso está em Apocalipse 11. E quando a França chega, dissipa aquelas trevas. Porque com a Revolução Francesa, veio o que é conhecido como a Era das Luzes, ou Iluminismo. E o que é que o Iluminismo trouxe para a população europeia? Trouxe poder da razão, a fim de reformar a sociedade e o conhecimento, promoveu o intercâmbio intelectual, movimentos contra a intolerância e os abusos da igreja e do Estado. Ou seja, a Europa sai daquela era de trevas e agora entra na era das luzes. E o iluminismo trouxe consigo as grandes revoluções, das quais 5 estão aí para nós estudarmos na história. Revolução industrial, revolução feminista, revolução tecnológica, revolução cibernética e revolução sexual. Essas revoluções trouxeram benefícios? Sim, trouxe o quê? Desenvolvimento, não foi? Só que quando uma nação não está preparada para se desenvolver, o que acontece? Confusão, caos. E ao mesmo passo que trouxe benefícios, trouxe também o quê? Alguns malefícios, algumas dificuldades, algumas tensões. Pela falta de preparo. Então, olha quanta coisa aconteceu em 200 anos de história. Século XIX. O que acontece no século XIX? De Mateus 24, 29, ficou faltando as estrelas caírem do céu. Quando isso ocorreu? 13 de novembro de 1833, nos Estados Unidos da América. Quem é que estava morando nos Estados Unidos naquela época? Sim, gente. Mas não era Ellen White que eu queria que vocês falassem. Ela também. Mas quem é que estava lá? E mais quem? Mais quem? Quem foi que veio da Europa para os Estados Unidos? Os refugiados, não foi? Falar numa linguagem atual? Os refugiados. Refugiados da onde? Da perseguição papal, que vieram para o Novo Mundo com o lema: queremos uma terra sem rei e um país sem... Ou melhor, uma terra, um país sem rei e uma igreja sem papa. Então, os Estados Unidos, ele tem a sua Constituição pautado totalmente para a liberdade religiosa. Por isso que é representado pelo Cordeiro em Apocalipse 13, o Cordeiro com 2 chifres. Mas em 13 de novembro de 1833, acontece uma enorme chuva de meteoros. Tão grande que até hoje a NASA comenta sobre isso. No site lá da NASA você encontra referência a esse evento aí. Só que 1833, irmãos, está perto de que momento? Está próximo de que ano? E o que acontece em 1844? Acontece nada, isso aí é coisa de vocês. O que aconteceu em 1844? Um grande desapontamento.
Depois que eles descobriram que os cálculos estavam corretos, mas era o evento que estava errado. Em 1844 termina a última profecia de tempo, que é os 2.300 anos. E faltando ali menos de 10 anos para acabar, o que acontece? Se cumpre mais uma etapa da abertura do 6º selo. E para aqueles peregrinos que estavam na América, o que aquilo simbolizou? Jesus está vindo. E aquilo encheu o coração deles de esperança. Mas Jesus, infelizmente, naquela época não veio. E muitos ficaram decepcionados, infelizmente. Mas daquela grande decepção saiu um grupo que permaneceu fazendo o quê? Estudando a Bíblia. Estudando a Bíblia. Desse grupo é o que nós conhecemos hoje como os adventistas do 7º dia. Século 20. O que acontece no século 20? Apocalipse 13, verso 3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi o quê? E toda a terra se... Pergunto, quando na história que a cabeça foi golpeada de morte? 10 de fevereiro de 1798, quando o Papa foi preso. Agora, quando na história começa ou se inicia e dá processo a cura? 7 de junho de 1929, com o Tratado de Latrão. Depois que o Papa foi aprisionado, Roma perdeu sua supremacia. Ainda não voltou para a supremacia, está num processo. Mas quando o Papa foi preso, acabou. Ninguém mais dava mais ouvidos para o bispo de Roma como chefe. Perdeu. Aí o que acontece? Em 7 de junho de 1929, esse cidadão aqui assina um decreto devolvendo para Roma, ou melhor, para o Vaticano, o direito de ser considerado um Estado, com o seu chefe governando. E o seu chefe é o Papa. Então, desde 1929, que deu-se início ao processo de cura daquela ferida mortal recebida em 1798. Apocalipse 13, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora. Em 24 de fevereiro de 1992, a revista Time lançou uma reportagem fazendo um comentário sobre o Papa João Paulo II. Lembram dele? Um homem extremamente simpático, benquisto, amável. E ele foi considerado como o emissário da paz. Por que emissário da paz? Porque ali ele foi responsável por tentar trazer de novo, estabelecer de novo uma relação diplomática entre os Estados Unidos e o Vaticano. Isso desde 1992. Nesse ano, quem estava em vigência como presidente era o Ronald Reagan. E ele foi o presidente americano que abriu as portas para que essa relação diplomática pudesse novamente voltar a acontecer. Então, dali para cá, muitas coisas aconteceram. Em 1998, o mesmo pontífice preparou uma carta teológica, um estudo, mostrando a importância da santificação do domingo e como a igreja tinha autoridade para estabelecer esse dia como sendo o novo dia de guarda, quando no mesmo ano, o adventista do 7º dia, Samuel Bacchiocchi, na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, fez uma tese comprovando que o dia de guarda pela Bíblia estabelecido era o sábado, e que quem havia feito a mudança não foi o Senhor, mas foi a Igreja Romana. Vocês acham que eles negaram? Não. No entanto, que a tese dele de doutorado tem o selo dessa universidade, onde o Papa assinou concordando com o que ele havia defendido.
Tem muito adventista que está preocupado com o decreto dominical, mas o processo do decreto dominical já está em andamento desde 1998. Com essa carta que foi preparada aqui, os primeiros passos já foram dados. Isso mostra para mim, queridos, que as profecias, elas não são mais cronológicas, mas elas são sucessivas e estão em pleno andamento. Então, no século 20, o que João escreveu no Apocalipse 13 começou, ou deu andamento no seu cumprimento. E no século 21, que é o nosso, que profecia parece estar prestes a se concretizar no nosso século? Apocalipse 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha os últimos acontecimentos. Em 2005, morre o João Paulo II. O mundo ficou muito triste com a morte dele. Muito triste. Mas quem entrou no lugar? Bento XVI. Governou por um bom tempo. Mas quando chegou em 2013, qual foi a decisão que ele tomou? Vou renunciar. E no lugar, gente, chegou quem? O simpaticíssimo, carismatíssimo Papa Francisco, um sul-americano, que ganhou o coração do mundo de tal maneira, em tão pouco tempo, porque ele só tem 3, 4 anos aí de pontificado, que nem o Papa João Paulo II, que foi muito amado, conseguiu em tão pouco tempo. Vocês lembram a primeira vez que ele veio no Brasil? Para o Encontro Mundial da Juventude? As praias do Rio de Janeiro, ali em Copacabana, estavam abarrotadas, porque ele ganhou o coração do mundo. E esse Papa, ele é um emissário, ele tem um propósito muito fortemente estabelecido no seu coração. Que propósito é esse? A união de todas as igrejas. 16 de julho deste ano, o que aconteceu nos Estados Unidos? Um encontro chamado Together. E qual era a proposta do encontro? Vamos nos unir. Eu pergunto para a igreja, tem problema se unir? Em si? Não. Mas sabe qual é o grande problema? A unidade vai fazer o seguinte: em nome da paz, vamos colocar as nossas diferenças de lado? Vamos colocar as nossas diferenças de lado. Em nome da paz. E olha que interessante, o ano que vem, em 31 de outubro, vai completar 500 anos de reforma protestante. E parece que perto dessa data festiva, aquilo que dividiu os dois grupos, parece que está acontecendo o quê? Caindo por terra, porque está acontecendo uma reaproximação. Vocês acham mesmo que o inimigo vai deixar quieto essa data? Então eu acho que o ano que vem coisas muito interessantes vão acontecer com relação ao cumprimento de algumas coisinhas do Apocalipse 13. Olha o que é que diz uma profecia que foi escrita há muito tempo atrás. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios da sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do romanismo ou papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Quais são os pontos que vão unir todos num só? 2 crenças básicas: santidade do domingo e imortalidade da alma. Mas existe um último sinal que Jesus deixou antes dele voltar, não existe? Que sinal é esse, irmãos?
E ele não está sendo pregado? Não está? Tem dúvidas de que ele está sendo pregado? Está. E eu volto a perguntar: que momento que nós estamos vivendo? Meu irmão, se a iminência da volta de Cristo não te motiva a você anunciar ao mundo estas coisas que eles precisam saber antes de Jesus voltar, nada mais vai motivar você. Se o amor pelo reencontro com Cristo não te constrange a buscar os que estão perdidos lá fora, nada mais vai motivar você. Nada mais. Eu conheço pessoas que dizem assim: puxa, eu queria tanto ter nascido nos dias de Jesus. Conhece pessoas que falam isso? Né? Eu queria tanto ter nascido lá nos dias dos pioneiros. Mas posso falar uma coisa para você? Deus chamou você para este tempo. Por isso que você nasceu neste tempo. Foi para agora que Deus te chamou. Ele te escolheu. E ele diz assim: quando vocês virem estas coisas acontecerem, sabei que está próximo o reino. Foi para esse tempo que Deus te chamou. E ele te escolheu para fazer a diferença. Você pode fazer parte da geração que vai ver Jesus descer nas nuvens do céu. Tem noção disso? Que você poderá estar vivo. Poderá passar pelas 7 últimas pragas. Não vai ser fácil. Jesus não promete facilidade. Mas ele promete o seguinte: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que eu posso afirmar com certeza, já ouço os passos de um Deus que se aproxima. E que muito em breve nós vamos poder contemplar essa cena. Eu quero estar lá. Você quer estar lá? Ele tem um convite para você. Ele veio fazer um convite para você hoje. Ele veio convidar você para sair da zona do conforto, para arregaçar as mangas e para lutar e amar as pessoas que ainda não conhecem essa verdade. Sabe qual é a melhor maneira de se preparar para a vinda de Jesus, de acordo com o apóstolo Paulo, não comigo? Pode ler lá em 1 Coríntios 9, 27 depois. A melhor maneira de se preparar para a vinda de Cristo é preparando outros. É trabalhando em favor da salvação dos outros. E é por isso que esta igreja trabalha com tantos ministérios diferentes, para que pessoas possam ser alcançadas de formas diferentes. E Jesus veio convidar você para fazer parte dessa grande obra de evangelismo. Queridos, quem prega o evangelho é o Espírito Santo, isso é incontestável. E ele vai pregar, quer você queira participar ou não. Mas é da vontade dele que você participe. Nós estamos vivendo momentos muito solenes da história. Estamos vivendo a iminência da vinda de Cristo. E nós precisamos estar prontos. Porque vai ser muito triste ouvir de Jesus naquele dia: afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Eu acho que você não vai querer ouvir isso de Jesus. Então, por que não tomar a decisão hoje de se preparar? Ele foi preparar um lugar para nós, não foi? E esse lugar, de acordo com a Bíblia, é um lugar de paz, é um lugar de amor, é um lugar de luz. Esse lugar é um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas que está com ansiedade esperando por mim e por você que está aí. Será que eu falo nesta manhã para alguém que está afastado da igreja já há muito tempo, sem coragem de voltar? Amigo, se essa é a sua situação, acabaram as férias, porque está na hora de você voltar para os braços de Cristo hoje e se preparar para a sua breve vinda. Será que eu estou falando para alguém nesta manhã que está se sentindo desanimado, cansado, a ponto de desistir da fé? Amigo, Jesus veio falar para você hoje: não faça isso. Aguenta só mais um pouquinho, porque muito em breve eu virei. Eu não sei quem é você.
mas o Senhor sabe. E Ele veio aqui para salvar a tua vida hoje. E o céu não vai ser o mesmo se você não estiver lá. Então, aceita o convite de Cristo e reentregue a sua vida para Ele hoje. Assuma novamente um voto de amor e compromisso com Ele hoje, porque Ele foi preparar um lugar para você. Se você realmente quiser estar lá, enquanto essa última mensagem musical é entoada, que você possa se colocar em pé, porque eu quero orar com você hoje, em favor da minha salvação e em favor da sua salvação também. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado que você quer que ele vá com você para esse lugar. Além do meu olhar, existe um lugar de paz, lugar de amor e luz. Eu posso já ouvir os sons deste país, louvores liderados por Jesus. Eu quero lá sentir o abraço do bom Pai, dizendo: filho, vem, descansa em paz. Além do meu olhar está meu novo lar. Eu posso imaginar quão bom será. Além do meu olhar, eu posso contemplar o lar que foi comprado lá na cruz. Além do meu olhar, existe um lugar de paz, lugar de amor e luz. Eu posso já ouvir os sons desse país, louvores liderados por Jesus. Eu quero lá sentir o abraço do bom Pai, dizendo: filho, vem, descansa em paz. Além do meu olhar está meu novo lar, e eu posso imaginar quão bom será. Além do meu olhar, eu posso contemplar o lar que foi comprado lá na cruz. Além do meu olhar está Jesus. Amém? Amém? Você quer estar lá? Você quer que a sua família esteja lá? Você quer que os seus amigos estejam lá? Então se prepare. Mas não se prepare sozinho. Ajude-os a se prepararem também. Vamos orar? Querido bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra exatamente em qual momento da história que nós estamos vivendo. E estamos vivendo momentos que são muito solenes e importantes, momentos que são decisivos e que precisamos tomar a nossa firme decisão de qual lado estaremos quando o grande conflito terminar. Pela Bíblia nós já sabemos que o bem venceu. O bem já venceu. É isso que a Bíblia nos mostra. A grande questão
é se nós vamos querer estar do lado dos vencedores ou não. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada. Que o Senhor abençoe a nossa vida. E que o Senhor nos ajude também a estarmos prontos, preparando outros, levando essa mensagem e deixando um povo ansioso para reencontrar o grande amigo Jesus, que muito em breve vai descer nas nuvens do céu para nos buscar. Que o Senhor derrame sobre esta igreja, sobre todos nós, o Espírito Santo, que é quem vai dirigir a nossa vida de hoje em diante. No nome de Jesus, é o que nós te pedimos agradecidos. Amém.